Alunos e alunas do sétimo ano, sejam bem-vindos a mais uma videoaula, tá? E nessa nossa videoaula de hoje, nós iremos ver sobre os biomas brasileiros, né? Na aula passada que a gente fez, nós vimos sobre os biomas mundiais. Hoje vai ser focado para os biomas brasileiros, tá ok? E antes de começarmos a aula, você pode estar conseguindo localizar essa nossa aula lá no nosso livro de ciência, no capítulo 3, a partir da página 9. Tá? E conforme a gente vai no decorrer da aula, eu vou identificando quais páginas vocês podem estar localizando determinado assunto. Enfim, a gente vai começar primeiramente pela página 9, tá ok? Ainda é do mesmo assunto. Bom, gente, no Brasil nós possuímos uma imensa diversidade de animais, de fauna e flora, né, entre outros. E devido a isso, os nossos biomas eles podem ser divididos em biomas da Amazônia, da Caatinga, do Cerrado, da Mata Atlântica, do Pampa e o Pantanal. Falar sobre eles, tá? E como são uma quantidade de informações muito grande, nós vamos tentar focar mais na parte de quê? Da sua localização, tá? A gente vai falar sobre a fauna, sobre a flora e o clima de cada um desses biomas, tentando resumir para não deixar uma aula muito estendida, tá ok? Então vamos lá. Então vamos começar com o nosso primeiro bioma. A gente vai começar com o nosso bioma da Amazônia, tá? Vamos ver na imagem aí. Bom, a Amazônia ela é considerada a maior floresta tropical do mundo e o maior bioma brasileiro, tá? Então olhe no mapa aí, você vai perceber que o bioma da mata da Amazônia, tá? Ele é, entre outros demais, considerado o maior do nosso bioma brasileiro. A sua localização é principalmente ao norte do Brasil, tá? Ele está presente também em outros países fora aqui do Brasil, tá? Mas isso aí é fora parte, tá? A gente está falando dele aqui dentro, mas uma boa parte dele está localizada aqui no norte do Brasil, tá? A sua fauna, tá? É bem exuberante. Quando eu digo fauna, aí você vai perguntar assim, professor, o que é fauna? Fauna está relacionado aos animais, tá, que são endêmicos daquela área, que vivem naquela determinada área. Nesse caso aí, quando eu falar em fauna, eu vou estar me referindo aos animais que vivem naquele bioma, nesse exato bioma. Então, a fauna, tá, da floresta amazônica, tá, ela engloba, tá, alguns animais, como por exemplo aves, tá, os papagaios, as araras azuis. Nós temos os primatas. Nós temos aqui entre os primatas o acari, temos o macaco-aranha, tá? Temos roedores também aí no meio dessa fauna, bichos preguiças, onças pintadas, ariranhas, jacarés, lagartos, sapos e insetos, né? Entre outros, né? Se a gente fosse falar aqui, tem uma imensidade. Então esses são alguns, né, que a gente pode citar aqui para vocês que compõem a fauna da floresta amazônica, tá? A flora ela é considerada uma floresta exuberante, tá? Tem uma grande quantidade de árvores que por sinal são árvores grandes que podem medir até mais de 50 metros de altura, tá? E possui também tapetes verdes, tá? E o que acontece muito também aí nas florestas é o risco de desmatamento. O risco aí na Amazônia, esse desmatamento justamente por causa da grande criação de gado que eles fazem. Então vamos ver agora o nosso próximo bioma, tá? Que faz parte do tipo continental brasileiro, que é o nosso cerrado, tá? Verifiquem aí no mapa que esse bioma, o nosso bioma cerrado, ele é considerado o segundo maior bioma do Brasil, tá? Observem aí, tá? E fica localizado aí na região centro-oeste do Brasil,
tá? Com a sua localização assim, bem ao centro mesmo do Brasil, tá? E sua fauna, ela é composta por insetos, cobras, tá? Como jiboias e cascavéis, aves, no caso das aves, araras, temos tucanos, papagaios, gaviões, temos alguns mamíferos, como por exemplo o lobo-guará, tamanduá, nós temos enfim, entre outros animais, né? Se a gente for falar aqui também tem uma grande quantidade, então alguns nós citamos aqui. A sua flora, no caso, a flora que compõe o cerrado, ela é composta por árvores de troncos retorcidos, né, com raízes bem aprofundadas, né, para retirar a água do solo. Nós temos gramíneas, temos vegetação, algumas vegetações rasteiras, tá? Então isso daí compõe a nossa flora aí do cerrado, beleza? O clima do cerrado, tá? São chuvas apenas no verão, tá? É um clima bem quente, bem úmido também, em certos períodos, principalmente no período da noite, tá? E quente, no caso, quente de dia, e à noite é bem úmido. E no inverno, né, os climas são secos, com temperatura moderadas, tá ok? Nesse caso aí, acontece também aí, né, nesse tipo de bioma, tá, muitas queimadas devido ao seu clima seco, né? Então acontece muito devido ao cúmulo de folhas secas, então acontece muita facilidade de queimada nesse tipo de bioma, tá? Algumas ameaças que esse bioma sofre são as queimadas ilegais feitas pelas pessoas, tá? Tem os desmatamentos para a agricultura, criação de gado também, tá? Então vamos para o próximo bioma, tá? Que é do tipo continental brasileiro, que no caso agora vai ser a nossa caatinga, tá? A caatinga possui espécies adaptadas que vivem as espécies que vivem naquele bioma, elas são adaptadas para viver naquele clima, naquele tipo de condição, tá? Esse bioma, ele é exclusivamente, olha gente, atenção, ele é exclusivamente brasileiro, tá? A caatinga é um tipo de bioma que é exclusivo do Brasil. O nome que foi dado a ele veio através dos povos indígenas, tá? Que foi das tribos indígenas do Tupi-Guarani, tá? Que significa Mata Branca, tá? Então caatinga significa, na língua dos Tupi-Guarani, Mata Branca, tá? Verifica aí pela imagem, ela se encontra, a caatinga, ela se encontra no nordeste do Brasil, tá? A localização dela, ela se localiza no nordeste do Brasil. E a sua fauna, tá? A sua fauna, ela é composta por cutias, por calangos, gambás, preá, sagui, veados catingueiros, tá? Entre outros também. Agora vamos falar sobre a flora da caatinga, tá? Na flora da caatinga, as plantas que compõem a flora da caatinga são plantas rasteiras e baixas que possuem, tá, espinhos para a proteção de predadores, e diminuição também da perda de água, tá? Outra é a mata branca. Ela tem essa cor devido à estiagem, ou seja, falta de água, tá? Falta de chuva por causa da seca, né? O ambiente, como eu falei, é um clima bem quente, né? E é semiárido. Bom, agora a gente vai ver, tá? A gente vai ver agora o próximo bioma continental brasileiro, que é, no caso, a Mata Atlântica, tá? Bom, a localização da Mata Atlântica, observe no mapa aí, que ela é... Então, a Mata Atlântica, ela acompanha todo o litoral brasileiro, desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, tá?
restam apenas 7% da vegetação, tá, original. Por que isso que aconteceu? Devido à ameaça das grandes cidades, né? Uma área bem localizada onde acontece a concentração de pessoas, tá? E aí aconteceu que as grandes cidades, né, foram aumentando e foram desmatando a área. Então hoje, né, o que existe da Mata Atlântica é apenas 7% daquela vegetação original que existia antigamente, tá, ok? Então a localização dela, tá? Ela está localizada, ela abrange, na verdade, todo o litoral aqui brasileiro, entre o Rio Grande do Norte e o Rio Grande do Sul, tá? Agora vamos ver agora a fauna, né, desse tipo de bioma, né? O que compõe a fauna do bioma da Mata Atlântica, né? Ela é composta por grandes biodiversidades, como com os destaques aí, nós temos aí o mico-leão dourado, tá? Nós temos a preguiça, outro primata que é conhecido como muriqui do norte, tá? Ou chamado também de mono cavoeiro, tá? Então esses animais, né, compõem a fauna. Professor, é só esse? Não, existem outros mais, mas a gente pegou os principais, a fauna específica desse tipo de bioma. Então vamos ver aqui a flora da Mata Atlântica, tá? Bom, a vegetação que compõe a flora da Mata Atlântica são árvores com mais ou menos 40 metros, tá? As bromélias, tem as orquídeas, temos o jiquitibá também, os embaúbas, temos palmeiras, árvores da preguiça, tá? São algumas endêmicas aí do nosso bioma, algumas vegetações que fazem parte aí, que compõem aí a nossa flora da Mata Atlântica. O clima da Mata Atlântica, ela é parecido com o clima da Amazônia, né? Ou seja, é um clima quente e úmido, tá? Com chuvas o ano todo e com altas temperaturas. Agora vamos ver o nosso próximo bioma aí, que faz parte dos biomas continentais brasileiros, que é o Pantanal, tá, ok? O Pantanal está localizado repare na figura aí, no mapa aí, né, que fica localizado no Mato Grosso, tá? Pegando um pouco do Mato Grosso do Sul, aí na região centro-oeste do Brasil, tá? Ele é uma área muito importante, pois eles recebem muitas aves que fazem migração para alimentar e pescar, tá? Ele possui características que se parece com o cerrado, beleza, gente? E a fauna que compõe aí o nosso Pantanal são variadas, né? A gente possui aí o jacaré, a capivara, o tuiuiu, tá? Que é símbolo desse bioma, tá? Em especial desse bioma, o tuiuiu. Nós temos a onça-pitada entre outros, tá? E a flora que compõe aí o nosso bioma, né? Ele é bem variado devido às inundações que ocorrem, né? Existe uma série, né, bem variada também, uma série de outras vegetações. E por esse motivo, né, dessas inundações, né, tem períodos secos e períodos, tá? No caso a gente vai ver agora o clima, né? Isso daí no caso da flora, tá? Devido a esses tipos de período de inundações, né, nós podemos ter alguns tipos de vegetação diferente, e no período seco período que tem mais uma seca, nós teremos outros tipos de vegetações, então é bem variado, tá? Então vamos lá ver o clima aí do Pantanal. O clima do Pantanal, existe períodos de secas e períodos de chuva. Como no período de chuva, né, algumas regiões elas inundam, elas ficam alagadas, né, formando os lagos. Mas após esse período, né, quando passa o período das chuvas, né, chega o período da seca, esses lagos secam, tá? Então aí já
seca completamente. Então aí já muda totalmente aí o ambiente. A gente vai falar agora sobre o outro bioma continental brasileiro, tá? Que no caso aí são os pampas, tá? Os pampas, a sua localização é localizada no sul do Brasil, tá? Bem mais especificamente pegando um pouco da Argentina e do Uruguai, tá? Se você observar na imagem aí, tá? Você vai ver que ele se encontra lá embaixo, lá no sul do Brasil, tá ok? Gente, os pampas, tá? Eles são chamados de campos sulinos, tá? Eles possuem um relevo plano, tá? E com muitas gramíneas, ou seja, são locais, né, que favorecem muito a criação de gado, tá? E a sua fauna, né, a fauna que compõe os pampas, ela é composta por marrecos, corujas, aquele pássaro quero-quero, os guaxinins, tá? Que você vai ver muito a criação de gado nesses ambientes, tá? Por ele ser plano, tá? E ser possuir, na verdade, gramíneas, né? Aqueles matos rasteiros que normalmente as espécies bovinas, né? Se alimentam. A flora, tá? Desse tipo de bioma, tá? É composto por plantas rasteiras, como eu falei agora, por gramíneas, alguns arbustos e poucas árvores, são bem poucas árvores. Existem, né, algumas árvores, mas são bem poucas, tá? Bom, o clima desse tipo de bioma, tá? Ele é caracterizado por ele ser úmido e frio, tá? Com as quatro estações bem definidas, tá? Aí a gente vai poder ver, no caso aí também no inverno, tá? No inverno a gente pode perceber também, pode ocorrer, na verdade, geadas, tá? Para quem não sabe o que é geadas, na verdade, é quando uma temperatura fica muito baixa, né? E aí você pode perceber na folha das plantas, né, da vegetação, que acaba se formando uma fina camada de gelo, tá? Que é ocasionada, na verdade, por uma queda de temperatura. Normalmente isso acontece pelo período da noite, na ausência do sol, porque nesses lugares a temperatura cai demais, né, e acaba acontecendo isso, de formar essas camadas finas, né, de gelo em cima da vegetação, né, das folhas das vegetações, que no caso é conhecido como geada, tá? Bom, gente, então o nosso conteúdo sobre os biomas brasileiros, eles abrangem o que a gente deu agora nessa videoaula, tá? Eu espero que vocês tenham compreendido, tá? Qualquer dúvida que vocês possam ter, vocês podem estar me procurando aí no meu privado, tá? E a gente vai estar ajudando vocês aí, tirando qualquer dúvida, tá ok? Gente, por hoje a gente encerra por aqui. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Até logo.